Bem, Desculpa os 6 minutos de atraso aí, mas agora a gente já está aqui para fazer a aula e eu compenso no final esses minutinhos, tá? Então vamos lá. Como eu falei no grupo, hoje eu vou falar da atividade 2. No final, quando mais ninguém tiver dúvidas da atividade 2, eu volto na atividade 1 para quem ainda não fez, tá bom? Então vamos lá. A atividade 2, ela vence no dia 30/4. E a atividade 2, pessoal, ela também vale 2.000 pontos. E aí tem aquele mesmo critério, se a gente publicar com antecedência, vocês conseguem mais tentativa para melhorar, tá, a atividade, melhorar a nota na atividade. Um ponto de atenção, pessoal, porque a atividade 2, ela tem duas tentativas. Ela abre no dia 12/4 e fecha no dia 30/4. Então, se vocês publicarem no dia 12/4, que é a data de abertura, vocês conseguem já ter duas correções. Se vocês publicarem até o dia 20/4, vocês conseguem mais uma correção. Claro, tem aluno que já está seguindo as regras, fazendo tudo direitinho, tem conseguido a pontuação total no primeiro envio. Mesmo que o tutor faça qualquer consideração, ele já consegue a pontuação total. Mas as considerações que o tutor fez é sempre corrigida na próxima atividade e o tutor ele avalia isso, tá? Então, essa é a questão das datas. Pessoal, tem tutor que está atrasando muito para responder. Quando isso acontecer, me manda, por favor, o nome de vocês, o curso e o nome do tutor, com print da data que vocês publicaram a atividade, que eu estou passando diretamente para o supervisor do tutor, tá? Aqui, ó, a hora que vocês entram no AVA, dentro do trabalho de conclusão de curso, vocês conseguem ver na aba lateral, no canto direito aqui, contatos do curso, vocês conseguem ver o nome do tutor. Aí é só me passar esse nome do tutor, que eu já olho qual curso que é e já mando para o supervisor de área. Dúvidas até aqui? Acredito que não. Então, vamos lá. O tutor tem 7 dias úteis para responder, não conta sábado, domingo e feriado, a gente já vem falando isso. Essa atividade, esse TCC que vocês estão fazendo, TCC 1, ele é composto por 3 atividades. Esse momento é da atividade 2. No final da aula eu volto na atividade 1, se vocês tiverem dúvidas. E sempre, na hora antes de enviar o documento em Word, vocês precisam passar no CopySpider ou qualquer outro programa que vocês acharem melhor para antiplágio. O bom do CopySpider é que ele é 0800, mas tem outros também que vocês podem utilizar. E não pode ter acima de 3% de plágio, tá? Nessa atividade, tá? Vocês precisam revisar tudo que o tutor passou na atividade 1, tudo que o tutor deu de direcionamento na atividade 1, mesmo que na atividade 1 vocês tenham a pontuação total. Porque às vezes o trabalho já está bom na atividade 1, e aí o tutor só passa algumas considerações, ele não vai reabrir, porque já está com a nota total, mas na atividade 2, ele vai olhar. E aí, pessoal, é importantíssimo, eu vou passar no detalhe aqui os itens da atividade 2, mas não ficar uma coxa de retalhos, assim, de só juntar uma coisa com a outra. Os dois, eles têm que ali conversar. Tudo que você fez na atividade 1 e agora o que você vai apresentar na atividade 2, tá? Então, eu tenho que revisar tudo, dependendo, até algumas coisas, alguma escrita que você colocou na atividade 1, você vai ver que não vai encaixar com a atividade 2. Então, você vai ter que fazer essa adequação. O tutor, ele vai ver, claro, se for pertinente,
ele vai dar a pontuação, ele vai ver que você fez a modificação justamente para não ficar essa coxa de retalhos, tá? Então, vamos lá. Nessa atividade 2, tudo que tiver na atividade 1, você vai revisar, tá? E colocar no mesmo documento, no mesmo arquivo do Word, que o tutor ele mandou o feedback na atividade 1. Então, vocês vão lá na atividade 1, no AVA, baixa o Word que o tutor colocou lá com o feedback, independente se está com a nota total, vocês vão baixar esse arquivo e vai dar sequência na atividade 2 nesse arquivo. Ah, professora, mas eu já estou fazendo no arquivo separado. Não tem problema, é só você dar Ctrl+C, Ctrl+V e jogar no arquivo que o tutor disponibilizou, o arquivo em Word da correção da atividade 1. Tá? Ô, professora. Oi. Mas aí eu posso tirar aquele quadro de pontuação que eles mandam? Uhum. Pode sim. Aí o que você vai fazer? Tá, pessoal? Vocês vão fazer toda a correção. Vocês já observaram que na hora que o tutor coloca no Word o comentário, o tutor, ele já, na hora que você escreve para corrigir, o comentário do tutor já apaga automaticamente, tá? Se não apagar, é só você selecionar e ir lá no Word mesmo para apagar. Mas normalmente sim. E aí tudo para baixo você precisa excluir. Então aquele quadro lá embaixo que o tutor escreve certinho o que vocês a pontuação que vocês tiveram, aí você vai lá e exclui, tá? Porque aí agora na atividade 2 ele vai fazer do mesmo formato. Ah, Gisele, tem muito aluno me falando assim também. O meu tutor não me falou nada, me deu, por exemplo, 1.500, não me falou nada que eu tenho que corrigir. Aí você tem que descer no final do Word, lá tem uma tabela e tá a nota de cada item que ele avaliou. Tá bom? Ô, professor, outra dúvida, por favor. Pode falar. Quando eu mandei o meu material, eu coloquei as páginas que estavam solicitando as atividades e apaguei as demais do modelo. Uhum. Aí pode apagar ou não? Então, aí eu apaguei as últimas e deixei só as principais, né? Uhum. Aí ela falou para me seguir o modelo, porque eu já estava seguindo o modelo, eu só apaguei as de baixo. Então, por que ela te falou para seguir o modelo? Porque, se vocês observaram, o arquivo em Word já está formatado no parâmetro que tem que ser. Quando você apaga, você vai ter mais problema para formatar depois. Então, o que eu te aconselho a fazer, Pamela? Baixa de novo o arquivo em Word, transcreve tudo que você fez da atividade 1, e aí, automaticamente, você vai transcrever com as correções que o tutor te falou, e deixa no formato. Não tem problema, ela não vai tirar ponto, ela não tirou ponto seu porque você apagou. O que ela quis te dizer é que vai ficar mais fácil para você. Você vai ver que agora na formatação é um pouco mais chatinho. E aí é só para você não perder essa referência da formatação. Mas tirar ponto seu por causa disso, porque você apagou os itens que não eram da atividade 1, ela não tirou, você pode ter certeza, tá? Se tirou, você me fala. Tirou não, obrigada. Ela realmente ela não tira, não. Pode falar, Maria de Fátima. Eu gostaria de saber o seguinte: quando abre a atividade 2, logicamente é o mesmo sistema que enviou a atividade 1. E lá não consta. Aí, provavelmente, lá não vai ter o feedback que foi na atividade 1. Não vai, não, mas o tutor ele faz o acompanhamento. Você pode ficar tranquila. Ele vai ver se você corrigiu, tá? Ah, tá bom. Ele vai ver se o que ele te deu de orientação, se você corrigiu. E se a junção da atividade 1 com a atividade 2 não ficou coxa de retalho, cruzou direitinho. É isso que ele vai olhar. Ah, ok. Tá? Obrigada, Gisele. Aí, assim, pessoal, quem apagou o Word e o tutor pediu para fazer no formato, eu aconselho baixar de novo, transcrever para lá e não apagar as demais atividades. Mas se apagou, o tutor ele não vai tirar ponto, tá? Fica só mais difícil para vocês formatarem depois. Pode falar. Gisele, eu tenho uma dúvida sobre, na verdade, a pontuação. Uhum. Porque eu vi que ele deu o feedback, né? E lá embaixo consta a pontuação da atividade. Uhum. Só que quando eu vou em meus pontos, ainda não aparece. Essa pontuação aparece é só no dia ainda 9?
o que vale agora, pessoal, é a pontuação que está dentro da atividade. Na hora que fecha a atividade, que aí passa para a atividade 2, ele sobe para aquela aba lateral direita da tela do computador de vocês, de Meu Pontos, que vai por atividade. Porque agora, Gustavo, ainda se você fizer a correção e publicar de novo, a sua nota vai mudar. Por isso que eles não transportam. Eles só vão transportar a nota quando fechar a atividade 1, tá? Ah, beleza, Mas o que entendi. vale, Gustavo, é o que está dentro dentro da atividade no AVA. Você clica, tem atividade 1, atividade 2 e atividade 3. O que está dentro da atividade 1, nesse momento, é a sua pontuação, tá? Não, tá bom. Obrigado. Beleza? Mais alguma dúvida até aqui para a gente dar sequência? Então, vamos lá. Aqui agora, pessoal, são os itens da atividade 2. Eu vou passar bem pausadamente. Em cada explicação, eu vou parar e aí vocês vão tirando dúvidas para não ficar até o final e aí juntar muita dúvida que a gente vai ficar voltando, tá? Então, nessa atividade 2, ela compreende tudo que você fez na atividade 1, mais a fundamentação teórica, a metodologia, o cronograma e as referências bibliográficas, tá? Então, obrigatoriamente, tudo que está na atividade 1 eu coloco, mais esses 4 tópicos aqui: fundamentação, metodologia, cronograma e referência. Fundamentação, pessoal, é o que normalmente vocês têm mais dúvidas, tá? A fundamentação teórica, eu tenho que ter em torno de 3 a 4 páginas. E a fundamentação teórica, eu vou procurar autores que falam sobre o meu tema e que falam sobre o que eu coloquei no objetivo geral e nos 3 objetivos específicos, tá? Então, eu estou falando, por exemplo, de tratamento de resíduo em hospitais. Então, eu vou procurar obras, seja em livros, seja artigos, seja itens, né? Autores que falam sobre aquele assunto e, além disso, sobre tratamento de resíduos de hospitais. E, além disso, eu preciso, em cada objetivo, e olhar o que eu escrevi lá na atividade 1 e procurar também autores que falam itens associados a esse objetivo. Isso que é a fundamentação teórica. E eu preciso ter, no mínimo, 5 autores diferentes contemplando essas 3 a 4 páginas. Outra questão importantíssima, pessoal, cada parágrafo ele tem que ter em torno de 5 linhas. Pode ter até, no máximo, 9 linhas, mas em torno de 5 linhas é o ideal, tá? Outra questão, na fundamentação teórica, eu preciso intercalar um parágrafo de autoria minha, um parágrafo de citação direta, um parágrafo de citação indireta. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre citação direta e citação indireta, tá? Mas sempre aqui na fundamentação teórica, eu preciso intercalar. Eu não posso colocar só itens de outras pessoas, de outros autores, por mais que eu referencio. Porque aqui, como vocês já vão pesquisar, já estão estudando sobre o tema, vocês também já têm um conhecimento agregado do que vocês já viram aí em todas as disciplinas para trás que vocês estudaram na faculdade. Ramon, você levantou a mão, pode perguntar. Uma coisa é que você vai falar adiante dessas intercalações de parágrafos. Uhum. Outra coisa que eu tenho dúvida é assim, igual 5 autores diferentes. Uhum. Por exemplo, tem artigo que tem 3, 4 autores, aí já conta os 3, 4 autores. Não serão 5 artigos diferentes, sim os autores, né? Os autores. Aí, Ramon, quando a gente fala de artigo, que às vezes tem de 3 a 4 autores, o que acontece, pessoal?
Se eu vou referenciar eu vou falar um pouquinho sobre como citar, mas na aula de quarta-feira também a Ângela ela vai reforçar isso bastante com vocês. Mas muita atenção, porque às vezes no artigo, que tem 3 a 4 autores diferentes, eles fizeram uma revisão bibliográfica, tipo o trabalho de vocês. E lá ele cita mais, então ele vai citar outros autores, que pode sim contemplar ali os 5. Mas, às vezes, o que está escrito num parágrafo que ele vai referenciar é somente de um dos integrantes do artigo. E aí, Ramon, conta só ele, se você usou aquele parágrafo que é a citação de um integrante só. Agora, se tiver algum parágrafo que os 3 ali, eles interagiram, e aí no final do parágrafo, seja ou citação direta ou se for em citação indireta, que os 3 falaram naquele parágrafo, aí sim conta os 3. Então, muita atenção nisso. Por exemplo, vamos supor, eu estou fazendo um artigo do Ramon. Peguei um artigo do Ramon. Só que o Ramon lá, ele citou a Maria de Fátima e o Isaías. Só que eu vou fazer a minha citação assim, de acordo com Ferreira 2017, que é o sobrenome do Ramon, que cita Cardoso e, por exemplo, Soares 2010 é XYZ. Então, eu referenciei o Ramon, eu referenciei a Maria de Fátima e eu referenciei, por exemplo, o Isaías. Tenho 3 autores. Na minha referência bibliográfica, eu preciso colocar esses 3. Beleza? Tirou sua dúvida, Ramon? Assim, por enquanto, sim. Então, os 5 autores são na fundamentação toda, né? Não em cada parágrafo. Isso, na fundamentação toda, tá? Isso mesmo. E é no mínimo 5. Se vocês pegarem artigo, vai dar até mais. Isso é bom. A Letícia e o Angel levantaram a mão, pode perguntar. Vamos primeiro pela Letícia. Ô, Gisele, no caso, por exemplo, eu pego um artigo, aí lá está citando outro outro autor. Eu vou ter que ir atrás desse outro artigo para me colocar ele junto na minha fundamentação teórica? Eu posso, igual você falou, citar o autor do meu artigo e citando esses outros autores de outros trabalhos? Porque eu fiquei com dúvida assim, por exemplo, eu peguei um artigo e nesse artigo citam vários outros artigos. Não é uma revisão, não. Ele é, tipo assim, na construção do artigo, ele citou outros autores. Eu vou ter que ir atrás desses outros artigos para me colocar no meu trabalho também? Depende, Letícia. Se o que você está nesse artigo original, ele tira todas as suas dúvidas e ele é o suficiente para você fazer seu trabalho, não tem necessidade. Claro, se você procurar essas outras obras, você vai ver que é um universo de tema que vai completar ainda mais o seu crescimento, tá? Então, varia muito. Eu sempre aconselho a ir no artigo que é citado, porque você vai ver que ali no artigo que você está olhando, ele citou um parágrafo só. Quando você vai no artigo daquela pessoa, você vai ver que tem muito mais conhecimento por trás. Mas é claro também, Letícia, você tem que um pouco delimitar, porque senão você vai ler aí 20, 30. O ideal é vocês lerem em torno de 20 artigos para fazer essa fundamentação teórica. 20 artigos ou livros, 20 autores diferentes, tá? Ler conteúdo não quer dizer que você vai citar todos, tá? Mas depende também do tempo de vocês. Eu costumo falar assim, às vezes no parágrafo que ele colocou ali, que um autor X citou o A, é o suficiente para o que eu estou escrevendo. Mas às vezes não, às vezes eu vou ter que aprofundar mais. Aí eu vou ter que ir lá no autor A e olhar o trabalho dele. Essa integridade, respeito, né? Então, somos abertos ao novo, acreditamos tanto no crescimento pessoal. Vou silenciar todo mundo aqui. Ô, Angel. Bom dia, é Angel a pronúncia. Angel, desculpa, Angel. Pode falar, Angel. Te perguntar, quais que são os sites que a gente pode olhar mesmo, os artigos, se qual que...
Isso, eu vou passar daqui a pouquinho, no próximo slide aqui. Ah, beleza. Uhum. Mas é isso mesmo, vocês podem olhar no Cielo. Eu gosto muito do Cielo. Todos os artigos que eu já pesquisei, que eu já fiz artigos meus mesmo que eu pesquisei, eu nunca tive nenhuma decepção. Então, o primeiro que eu indico realmente é o Cielo, tá? Tem também o catálogo de teses da CAPES, que vocês podem utilizar para fazer, para pesquisar. Tem esse outro aqui também, fala Scholar, mas assim, eu particularmente, assim, ele pode ser usado, mas eu não gosto muito, não. Eu acho ele, tipo assim, o Cielo já me atende muito bem. Além disso, tem a biblioteca virtual que vocês podem olhar os exemplares, não precisa ir na faculdade pegar os livros, tá? São esses que eu indico e que os tutores também vão indicar, tá? Mas o Cielo, ele aborda muito bem. Eu gosto muito. E o bom do Cielo agora é que você consegue, mesmo o artigo sendo em inglês, você já consegue traduzir ele automaticamente. Aí você não tem que esforçar tanto. Na minha época a gente tinha mesmo que ficar traduzindo e aí tal. Hoje não, hoje está mais fácil, tá? Então vamos lá, pessoal. Como que eu vou referenciar? A professora Ângela, na quarta-feira, ela, ela também fala muito sobre essa questão de como referenciar. O doutorado dela, né? A prática dela é justamente essa. Então, se vocês tiverem dúvidas bem específicas, vocês podem tirar com ela na quarta-feira. Mas o básico de como referenciar. Na fundamentação teórica, eu preciso abordar parágrafos de conhecimento meu, de citação direta e de citação indireta. O que é uma citação direta? Quando eu pego o que o autor escreveu na íntegra e coloco no meu trabalho. Isso é uma citação direta, tá? E aí, pessoal, tem um critério também na norma da BNT. Se a minha citação direta deu maior do que 3 linhas, eu tenho que fazer aquele recuo de 4 centímetros. No arquivo em Word está explicando direitinho esse recuo, daqui a pouquinho eu vou falar dele também. Mas explica direitinho como que você vai fazer, é formatação mesmo do Word. Seleciona o parágrafo, né, a escrita com mais de 3 linhas, e aí você faz esse recuo no Word. E o espaçamento simples, tá? Isso é citação direta. Citação direta, menos de 3 linhas, eu posso colocar ela diretamente no parágrafo. Citação direta, mais de 3 linhas, obrigatoriamente eu preciso fazer de forma recuada, tá? Se é uma citação direta, eu copio na íntegra o que o autor me falou. Se é uma citação direta e eu faço recuo de 4 centímetros, no parágrafo anterior eu tenho que introduzir essa citação. Eu não posso simplesmente colocar ela com recuo lá, não. Eu preciso, no parágrafo anterior, introduzir ela para o autor, para o leitor, sabendo que naquela citação ali direta, com um recuo de 4 centímetros, no parágrafo anterior eu já estou fazendo uma contextualização dela, tá? Oi, Letícia, pode falar. Letícia? Pode falar, Pamela. A Letícia não falou ainda. No caso, aqui eu tenho uma citação que, quando ela está em formatação Arial 12, ela está preenchendo mais de 3 linhas. Bacana. Só que aí, quando eu faço o recuo e diminuo para tamanho 10, ela fica 3 linhas e na quarta linha só fica o finalzinho da referência. Uhum. No aí tamanho 12, a referência é do tamanho 12. Se do tamanho 12 deu mais do que 3 linhas, você faz a citação direta com recuo, tá? Tá. Beleza, obrigada. Letícia, você quer falar? Letícia Hermógenes. Obrigada.
Paula Duarte está com a mão levantada também? Ô Gisele, tá me escutando? Estou te ouvindo. Na citação direta, então eu não faço nenhuma consideração minha, eu só coloco o que o autor, a fala do autor, né? E faço, mas eu não preciso colocar nenhuma consideração minha, nenhuma explicação minha, não. É só citação. O que você pode fazer às vezes, escrever ali uma frasezinha, aí você coloca conforme o autor tal, e aí você faz a citação direta dele. A citação indireta, pessoal, é o que a Paula abordou. Se eu pego a ideia central de alguém e coloco com as minhas palavras, mesmo sendo com as minhas palavras, a ideia não é minha. Então, é uma citação indireta. Eu tenho que referenciar o autor, tá? Citação direta, o nome mesmo diz, direto, é na íntegra o que o autor escreve, fala, né? Citação indireta é o que eu li, reformulei com as minhas palavras, mas aquele contexto, aquele parágrafo, aquilo que eu estou escrevendo não é meu, não foi eu quem descobri, não partiu de mim, é uma citação indireta. E aí eu preciso colocar o autor, tá? No slide aqui, ó, eu venho explicando, ó. Para este tipo de citação é necessário descrever como no exemplo abaixo. Quando é um autor só, eu posso colocar conforme, de acordo, não tem problema nenhum. Vocês vão observar que na hora que a gente coloca muito conforme, na fundamentação teórica, na hora que a gente passa no antiplágio, dá uma porcentagem maior. Então, eu te aconselho a colocar de acordo, aí coloca o autor, ou conforme, ou o autor citado pelo autor, tal. Então, mudando um pouco essas palavras. Então, vamos lá, pessoal. Se eu coloco aqui, ó, de acordo com, por exemplo, Silva 2016, se eu estou colocando no meio do parágrafo ou iniciando o parágrafo, eu coloco nesse formato, tá? Silva, entre parênteses, o ano daquela publicação dele, tá? Não é maiúsculo, só o S, né, do primeiro nome, nesse caso que é Silva, só a primeira letra do nome que é maiúsculo. Se eu tenho 2 autores, coloco o nome dos 2, tá? Se eles publicaram juntos, né? Se são 2 autores, eles publicaram junto, é claro. Coloco o ano também entre parênteses. Se é 3 autores, coloco primeiro autor, vírgula, segundo autor, vírgula, o terceiro autor e o ano da publicação. Se é mais de 3 autores, eu coloco o et al, que significa que tem mais de 3 autores nesse artigo 2016. Isso, pessoal, é na hora que vocês escrevem o parágrafo, porque lá na revisão bibliográfica, lá nas referências bibliográficas, vocês vão precisar colocar tudo que é do autor, nome completo, com sobrenome, tudo direitinho, igual está no modelo Word. Não vou entrar nessa questão de fazer a referência completa, porque até mesmo no YouTube vocês encontram vídeos de 3, 4 minutos que explica isso, tá? Isso aqui é quando eu coloco no meio do parágrafo, que eu escrevo no meu parágrafo. Agora, se eu coloco no final da citação, obrigatoriamente tem que estar com letra maiúscula, tá? Se eu coloco, por exemplo, na citação direta, seja com o recuo, ou seja sem o recuo, dependendo do número de linhas, eu coloco maiúsculo, tá? O nome todo e o ano, seguindo o mesmo critério. Se são 2 autores, coloco. Se são 3 autores, coloco. Se é mais de 3 autores, eu coloco et al, ponto, vírgula e o ano. Nesse formato. Isso aqui está lá no documento em Word também, tá?
Então, vamos voltar aqui, ó. Se eu faço uma citação e eu vou escrever essa citação dentro do parágrafo, fazendo uma citação indireta, eu coloco nesse formato aqui, que aí não é, observa, o sobrenome não está todo em maiúsculo. Se eu faço uma citação direta, que eu coloco no final, né, da citação, eu coloco com letra maiúscula todo o sobrenome do autor. Dúvida até aqui? Paula, Ramon, Larissa e Kelvin estão com a mão levantada. Bom dia, Gisele. Bom dia. Eu só queria... Eu recebi foi um e-mail desse... Eu cheguei uns 3 minutinhos atrasada, aí eu tô meio deslocada. Eu queria saber como que eu faço para ter acesso a esse slide. Eu sou da Faculdade Pitágoras, acho que todo mundo aqui é, gente. Porque Isso, você não é meu orientador. Isso, você é de qual unidade? Eu sou da unidade Venda Nova. Ah, seja bem-vinda, Larissa. No finalzinho, Larissa, vocês que são de outra unidade, eu vou passar meu número, um outro número, que aí eu posso mandar para vocês, tá? Tá, beleza. Mas sejam bem-vindos aí quem não é de Betim, tá? Tá bom, obrigada. Bom dia. Bom dia. Quem mais tem dúvida nessa parte? Aqui eu estou com dúvida da parte do autor. Eu vou escrever o sobrenome do autor ou é do início do nome? É o sobrenome, é o final. É igualzinho que está lá no documento em Word e também na norma da BNT. Por exemplo, o meu nome é Gisele Aline dos Santos Gonçalves. Então, se você for referenciar alguma coisa minha, você vai colocar Gonçalves, vírgula, e o ano que eu publiquei o artigo, por exemplo. Entendi. Só que lá no final, na hora que eu vou falar das minhas referências, eu preciso colocar Gisele Aline dos Santos Gonçalves. Eu preciso colocar. Na verdade, fica assim, Gonçalves, vírgula, Gisele Aline dos Santos. Aí coloco o ano e aí eu coloco editora, coloco tudo que eu tenho que colocar, tá? Entendi. Aí tem uma referência que eu tinha, né, achado, tá assim no início, escrevendo o nome do autor, falei, será que eu coloco no final ou coloco no início? Eu não entendi sua pergunta. Por exemplo, assim, você fala no início como? Ele colocou o primeiro nome do autor? Não, tipo assim, tá um texto assim, direto. Aí o nome dele tá em cima. Ah, mas é porque ele provavelmente fez a citação indireta. Ele não pegou na íntegra o que aquele autor escreveu. Por isso que ele colocou assim, provavelmente ele deve ter colocado assim, de acordo com fulano, ano, e escreveu o que é. Por isso que às vezes começou o parágrafo já com o nome. Foi isso? Ah, entendi. Foi isso, Kelvin, que passou, que ele fez? Exatamente. Provavelmente é porque é uma citação indireta, tá? E aí, pessoal, muita atenção nisso. Outra questão também, pessoal, tudo que vocês referenciarem, tudo na fundamentação teórica tem que estar na revisão bibliográfica, na referência bibliográfica. Se eu referenciei 7, tem que ter 7, né? Tem que ter 7 na referência bibliográfica. Eu não posso, por exemplo, ter na referência bibliográfica 10 autores e na fundamentação teórica ter 7. E vice-versa. Tem que bater certinho, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Tem que bater certinho. Se eu referenciei 5 na fundamentação teórica, eu tenho que ter 5 lá na revisão bibliográfica. Ah, Gisele, mas eu li mais coisa e tem 10 na referência bibliográfica. Se você leu e você colocou, você não referenciou. E isso é plágio, isso é crime. Por isso que tem que passar no antiplágio, tá? Quem mais tem dúvida em relação a isso? Gisele, primeiro, quando é citação, isso que eu não entendi direito. Quando é citação direta, a gente referencia no final do texto? No final do que você escreveu da citação. No final, isso. Na íntegra, e coloca no final o sobrenome maiúsculo e o ano.
Isso. Aí quando é citação indireta é no começo ou no meio do No parágrafo. começo ou no meio, não tem problema não, tá? Porque às vezes você coloca, Ramon, por exemplo, alguma coisa, uma frase ou meia frase de autoria sua, e aí você pode colocar conforme, ou confirmado pelo autor, aí você coloca, não tem problema não. Às vezes começa no início do parágrafo, de acordo com, aí coloca o autor, ou pode estar no meio ali do seu parágrafo, tá? Ah, tá, entendi. Agora essa questão de um parágrafo de autoria nossa e um com referência, né? Uhum. Por exemplo, igual meu tema lá, um dos objetivos é estudar sobre agressividade infantil. Aí eu coloco uma coisa do conhecimento meu, um parágrafo assim, do que eu já vi, da minha opinião sobre isso, e reforço com a referência de um autor no outro parágrafo. É assim que é para fazer? Isso mesmo. Reforça. Sempre assim, o que vocês colocarem de vocês, você tem que embasar por um autor que está reforçando o que você está propondo. Por isso que, no momento agora, pessoal, na hora de fazer essa fundamentação teórica, vocês têm que voltar no título do trabalho de vocês e no objetivo geral específico. É meio que vocês respondessem o que vocês proporam no objetivo geral específico. Tá? Ô, Gisele, assim, precisa deixar explícito isso, por exemplo, colocar cada objetivo tópico embaixo falando, ou você falar assim no geral? No geral, no geral. Isso vocês vão fazer no TCC 2. Calma que nós vamos chegar lá semestre que vem. Isso é no TCC 2, tá? Mas não é agora, não. Agora é no geral, tá? Ok, obrigado. Mais alguém tem dúvida? Bom dia, professora. Bom dia, a Larissa e a Hanna, com a mão levantada. Eu queria que você repetisse o que você falou agora, referente à fundamentação teórica. Você falou para voltar no objetivo quê? O objetivo geral e específico, tá? O que vocês proporam no objetivo geral específico, a fundamentação teórica, ela tem que estar em cima do tema que vocês colocaram, que é o título do trabalho, né, relacionado ao tema, macrotema, e do objetivo geral específico. Ok. Bom dia. Bom dia. Gisele. Oi. Posso falar? Pode sim, pode falar. Pode fazer a pergunta. Então, Gisele, eu tô com uma dúvida aqui, que é a seguinte. Eu tô fazendo a leitura de dois autores muito complexos. E aí eu tô fazendo leitura de quem já fez a releitura dele e colocou de uma forma mais fácil. Aí a minha dúvida é a seguinte: quando eu for referenciar esse autor do livro, não sei se deu para entender, por exemplo. Deu? Então, deu aí, por exemplo, esse livro que eu tô lendo, que é onde eu vou fazer um dos livros que eu vou utilizar para fazer minha fundamentação teórica, esse autor que fez essa releitura desses outros autores cita esses outros autores. Então, em alguns momentos, eu devo citar esse autor que fez a releitura e provavelmente citar os outros dois autores, que é a minha base. E aí, como que eu faço? Porque, por exemplo, olha como que eu entendi. Eu entendi que você disse que eu preciso de colocar, por exemplo, o livro é de Silva, o artigo é de Silva, só que Silva citou, por exemplo, Goffman. E aí eu vou citar o Goffman, só que o Goffman, quem escreveu sobre ele foi o Silva. Então eu tenho que referenciar Silva ou eu tenho que referenciar o Goffman? Todos. Como que você vai fazer isso, Larissa? Você pode Mas colocar... no seu caso, eu acho que eu ia chorar. Eu também, Larissa. Eu tentaria descomplicar um pouco. Mas nesse caso, como que você vai fazer? Você vai colocar assim... por exemplo, no parágrafo que você vai... Nesse caso, não é melhor você fazer uma citação indireta, tá? Você pode colocar, de acordo com Silva, que cita Goffman e que menciona Gonçalves. E aí você escreve o que é. Entendeu? Mas se você puder simplificar, não tem problema. Mas se você tiver que citar, você vai ter que fazer isso. Pegando, por exemplo, mencionando que um citou o outro, que esse outro falou de outro e que esse outro ainda fala do outro.
E aí, nas suas referências completas, referência bibliográfica, você vai ter que colocar os 4, por exemplo. Tá? Então, mas aí eu posso colocar um livro só. Eu vou utilizar um livro só para fazer. Por exemplo, eu vou citar esses 3 autores, mas está tudo dentro de um livro só. Então, eu posso colocar um livro só, ou não? Não. Aí, nas suas referências bibliográficas, você vai ver que lá no final do livro, na referência, vai ter esses 3 autores diferentes. Sim. Aí, na sua referência, você tem que colocar os 3 autores. Então eu tenho que copiar a referência que o autor do meu livro já usou. Já usou. Por exemplo, ele usou um trecho do livro de Goffman, e aí eu tenho que copiar e colar, mesmo que eu não cheguei a ler aquele trecho. Né? Eu li indiretamente pelo livro dele. Isso. Aí, se você referenciou na sua fundamentação Goffman, ele tem que estar na sua referência bibliográfica. Por isso, gente, tudo que tiver lá na fundamentação teórica, se eu tiver 10 autores, eu tenho que ter 10 referências bibliográficas lá no final. Tá? Então, só me ajuda aqui. Como que eu poderia colocar? De acordo com Silva? De acordo com Silva, entre parêntese, o ano. O ano. Vírgula, que cita Goffman, entre parênteses, o ano também. Entre parênteses, o ano, tipo 2001. E que menciona, por exemplo, Gonçalves, entre parênteses, o ano. Aí você escreve o que é, que é uma citação indireta. Beleza. Beleza, tá, me ajudou demais, obrigada. Não esquece, Larissa, de colocar os 3 na sua referência bibliográfica. Beleza. Sua referência bibliográfica. Hanna, pode falar. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te perguntar, eu também cheguei 5 minutinhos atrasado, então eu perdi algumas coisas. Mas minha dúvida é muito simples, é porque eu vi em algumas citações que o pessoal coloca a data do livro e a página onde está a citação. Isso é de fato assim de extrema necessidade, ou se eu não quiser colocar, não precisa? Na citação direta, você precisa colocar a página. Tá lá no arquivo em Word, tá, pessoal? Na citação direta com recuo, obrigatoriamente eu tenho que colocar a página. Se, por exemplo, também, pessoal, eu estou colocando alguma figura de algum livro, eu preciso colocar a página também, tá? Na hora que eu coloco a fonte da figura. Entendido. E outra coisa, eu posso fazer só citações indiretas ou eu tenho que fazer a direta? Mescla, Hanna, senão vai ficar muito ruim seu trabalho. Mescla. Porque o tutor, e consequentemente, semestre que vem na banca, eles querem ver o que você absorveu. Então, sempre mescla. Um parágrafo de autoria sua, um parágrafo de citação direta, um parágrafo de citação indireta. Sempre vai mesclando, tá? Ok. Então, na citação indireta é que cita inicialmente, na direta depois? Isso, Uau. na direta eu coloco o autor, maiúsculo, depois e ano. Se for com recuo, coloco a página. E na citação indireta eu coloco no meio do meu parágrafo. No início, não coloca? Pode colocar no início. No início ou no meio. Tá ok, então. Muito obrigada. Tá bom? Quem mais tem dúvida? Por favor, a dúvida da Hanna. Então, em citações diretas, tem que colocar a página? Tem que colocar a página. Tá, beleza. Tá? No arquivo em Word, pessoal, tá explicando direitinho isso, tá? E a Ângela também na quarta-feira, vocês podem abusar dela, tá? Ramon, dúvida? Quem já tirou as dúvidas, eu vou pedir para baixar a mãozinha, tá? Pode falar, Ramon. Ô Gisele, o exemplo que a Larissa deu aí, eu entendi que é citação de citação, né? Citação de citação de citação. A gente pode usar o APUD também, ou não? Pode, mas às vezes é melhor você citar e citar. Eu, particularmente, eu gosto mais. Tá? Tá. Porque eu sei que eu tô citando que fulano de tal mencionou. Por quê, gente?
para um trabalho, né? No TCC2, provavelmente o professor, não sei se vai ser eu, em Betim, não sei, mas provavelmente o professor ele vai falar para vocês se vocês querem publicar esse trabalho. E para publicar na revista, a revista Croto, que é muito legal, é um processo para vocês amadurecerem, né, até semestre que vem, é melhor você, se você citar mais de 3, né, no mesmo parágrafo, você colocar falando para nas referências você colocar separadinho do jeito que eu expliquei para a Larissa. Então, eu falo que o trabalho de TCC é um momento, às vezes, tenso, crítico, mas é um momento também que vocês podem ter bons frutos aí na parte da vida profissional de vocês. Imagina aí vocês publicando artigo. Do semestre passado, dos que eu orientei, nós já submetemos 5 trabalhos, aí a gente está aguardando a aprovação, de 5 alunos do Pitágoras de Betim, tá? Quem mais tem dúvida? Hanna e Tamir estão com a mão levantada? E o Arley? Oi, Gisele, bom dia. Bom dia. Quando eu fiz a primeira parte do TCC, a tutora colocou lá que o artigo só poderia ser usado apenas como apoio. E você falou aí para trás aí que poderia, tipo, citar alguns autores de artigo, acabei que eu não entendi. O Eu posso? apoio que ela está te falando é na fundamentação teórica, você vai ter que citar ele mesmo, tá? Ah, sim. É o apoio para você ter o conhecimento do seu trabalho, né, do título do seu trabalho, você vai precisar dos artigos, de livros, para você fazer sua fundamentação teórica. E você tem que referenciar. O que você copiar desses autores, você precisa referenciar. Não, beleza, entendi. Legal. Tá? Tamires? Gisele, bom dia. Bom dia. No meio dessa troca de ideia que a gente está tendo aqui, você falou um pouco sobre a questão das figuras, né? Uhum. Eu queria saber qual que é o peso de ter a figura no TCC. Tipo, é realmente necessário? Eu tenho que referenciar ela, tipo, lá no sumário? Como é que é? Tem. Se você... Assim, Tamires, particularmente, quando a gente pega um trabalho que tem figuras, que tem tabelas, é um trabalho mais atrativo, tá? No TCC2 é mais fundamental isso. Às vezes no TCC1 não vai ser tanto, mas no TCC2 sim. Porque fica um trabalho mais ilustrativo, é legal para quem está lendo, sabe? Imagina você pega um trabalho que só tem escrita. Quando tem um gráfico, uma tabela, você fica doido ali procurando, enfim. Não é obrigatório, depende do que você quer colocar, e se você coloca, você tem que referenciar ela, tanto na fonte, se você copiou de alguém, e aí lá na referência bibliográfica você tem que colocar a referência completa, e se for alguma figura, alguma coisa sua, na fonte você coloca próprio autor, e sempre no parágrafo anterior ao gráfico, à tabela, você tem que contextualizar ela. Você não pode simplesmente colocar um gráfico ou uma tabela direto no trabalho sem antes mencionar ela. Como que você contextualiza? Por exemplo, de acordo com a tabela 1, é XYZ. Aí você explica mais ou menos o que ela é, embaixo vem a tabela. Aí em cima da tabela vai ter o título tabela 1, o que significa ela, o que é ela, e a fonte embaixo do item que for da tabela ou do gráfico, tá? Mas às vezes agora no TCC1 não é tão crítico você colocar. Não tem obrigatoriedade, tá? Tá certo então. Obrigada. De nada. O Arley, você tá com a mão levantada ainda? Você quer perguntar mais alguma coisa? Não, eu esqueci mesmo. Então tá bom. Então vamos lá, vamos pro próximo. Pessoal, isso aqui, ó, já está, a formatação do trabalho está no documento em Word, tá? Então aqui eu até coloquei aqui, já está, depois você dá uma olhadinha, não vou focar aqui, o foco da aula não é formatação, porque isso vocês conseguem até pelo YouTube mesmo, mas aqui na citações longas, né, citação direta longa, acima de 3 linhas, aí como fazer esse recuo, tá? Espaçamento simples, recuo de 4 centímetros, tá? Também está no arquivo em Word. Beleza, de fundamentação teórica é isso. Na atividade 2, pessoal, o que é mais difícil é a fundamentação teórica, tá? Então, é o momento de vocês pararem e já começar a estudar para fazer
o trabalho de vocês. Lembrando que tem que ter em torno de 3 a 4 páginas e cada parágrafo tem que ter em torno de 5 linhas, tá? Metodologia. No trabalho, agora, a metodologia, ela é mais fácil para fazer. Por quê, pessoal? A metodologia é um texto corrido falando de onde que vocês estão pesquisando, né? De onde que vocês pesquisaram, né? Para a fundamentação teórica. Eu até coloquei aqui um exemplo. A metodologia é isso aqui, pessoal. Basicamente, né? O trabalho de pesquisa é uma revisão da literatura, que é o que vocês estão fazendo, buscando artigos científicos com o tema, aí vocês colocam o tema do trabalho de vocês. Eu busquei os artigos, né, por artigos, livros e sites. Aqui eu posso colocar que eu utilizei o Cielo, que eu utilizei, vamos supor que eu usei mais um livro de Feltrin, por exemplo. Eu coloco quais foram as bases que eu utilizei. Ponto de atenção. Serão selecionados artigos publicados nos últimos 10 anos. Pessoal, é o último 10 anos. Mas vamos supor que a Yara, ela não conseguiu com o tema dela nos últimos 10 anos. Ela conseguiu 20 anos, 15 anos. Tá? Não é o indicado. Mas se tem algum de vocês que obrigatoriamente não consegue substituir, não tem uma edição mais nova dentro dos 10 anos, já manda mensagem para o tutor falando: ô tutor, para o meu tema, que é muito específico, eu consegui referências dos últimos 15 anos, dos últimos 20 anos. Você vê alguma objeção por isso? Mandou para o tutor te respondeu que ele não vai, né? Vai falar, ok, beleza, você vai vir aqui na metodologia e vai colocar dos últimos 20 anos. Como que o tutor avalia isso? Ele vai lá na sua fundamentação teórica, olha o ano que você colocou. Depois ele vai lá na referência, olha o que você colocou. Está dentro dos 10 anos? Ótimo. Vamos supor, o Ramon, ele colocou tudo dos últimos 5 anos. Então, ele vai vir aqui na metodologia e vai escrever nos últimos 5 anos. Vamos supor, a Hannah colocou tudo dos últimos 2 anos. Todos os artigos, as referências, citação, tudo está nos últimos 2 anos. Ela vai vir aqui na metodologia e vai colocar dos últimos 2 anos, tá? Palavra-chave. Pessoal, aqui é palavra, não é palavra composta, aqui é palavra simples. Por exemplo, tem gente que está fazendo na área de administração, engenharia de produção, aí fala de controle de qualidade. Na palavra-chave coloca controle de qualidade. Não, é controle, vírgula, qualidade, vírgula, processo, vírgula. 5 palavras-chave, é somente a palavra separada por vírgula, tá? Metodologia é isso. Quais são as dúvidas? A Hannah, a Angel e a Tamires estão com a mão levantada. Na fundamentação teórica e na metodologia, tem um máximo de linhas por parágrafo ou um mínimo? Na fundamentação teórica, o mínimo é em torno de 4. Entre 3 e 4 ainda vai. O máximo é 9. Um bom parágrafo é em torno de 4, 5 linhas, tá? Um bom parágrafo. Isso vai valer para o trabalho todo? Para o trabalho todo, cada parágrafo. A metodologia, não. A metodologia, ela é simples, pessoal. Assim, aqui nesse exemplo que eu dei, tá dando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a palavra-chave embaixo, tá? A metodologia, ela não é parágrafo, tá? Assim, não é o parágrafo igual da fundamentação teórica, que eu tenho que ter ali 5 e tal. Metodologia é simples, é curta e grossa. É só fala que eu estou buscando de artigos, livros, site, enfim. É isso que ele quer saber, com o nome do meu tema e a palavra-chave e qual for os artigos que eu pesquisei foram nos últimos 10, 20, 2, 3, 1 ano. É isso que ele quer saber na metodologia. Tá bom? Quem mais tem dúvida na metodologia, Hannah?
Gisele, em relação a essa quantidade de tempo, eu até tinha mandado mensagem para um tutor mesmo, mas eu queria ver duas coisas. É porque eu consegui livros mais atuais, mas tem dois livros específicos que em todos os artigos que eu vi que o pessoal falou mais ou menos do tema que eu estou abrangindo, os mesmos citaram esse livro que é bem antigo, de 1993. E eu fico com medo de ser assim, bem antigo mesmo. Mas não tem edição mais nova dele, não, Hanna? Você Não pesquisou? Não tem, e ele é extremamente difícil para achar, para comprar é R$ 500. É muito Não, caro. mas não, beleza, mas tem edição nova dele? Não tem. Ele foi o último que foi lançado, tanto que ele nem a tradução dele até traduzida é difícil de achar, sabe? Aí ele até falou comigo o seguinte, que o que ele esperava de ver era que tivessem citações clássicas e citações modernas. Então ele falou que para ele não interferia a quantidade de anos, que quem iria colocar isso na monografia seria eu, se tem 15, 20 anos. Mas você não acha que fica muito ultrapassado citar coisas que antecedem o ano 2000, não? Então, Hanna, fica. Às vezes, para publicação, né? Se você um dia quisesse publicar em congresso, às vezes não seria ideal, você teria que reformular. Mas se o seu tutor já liberou, tá tranquilo. Pelo menos para agora, para essa etapa do TCC. E outra coisa, a questão de livros, ok, pode ser mais antigo. Agora, artigos tem que ser dentro dos 5 anos? Então, o ideal é que seja em torno de 10 anos, tanto livro quanto artigo, que é bem recente. E artigo gira muito. O artigo você vai conseguir uma revisão do próprio artigo em torno de 5 anos, que é um tempo bom. Mas artigo muito velho, acima de 10 anos, eu não recomendo, porque outra pessoa já fez a releitura do artigo, tá? Com certeza. Você colocou que trabalho será uma revisão de literatura. Literatura é o mesmo que bibliográfico? Isso, é uma revisão bibliográfica, é uma revisão de alguém, que alguém escreveu, tá? E a questão das palavras-chave, eu não entendi. Como que é citado as mesmas? A palavra-chave são as palavras que têm maior impacto no seu trabalho. Vamos supor, qual que é o título do seu trabalho? Hanna, qual que é o título do seu trabalho? Oi? Qual que é o título do seu trabalho? A ineficácia dos meios de comprovação do abuso sexual no núcleo familiar. Beleza. Você vai falar muito de abuso sexual, certo? Certo. Na revisão. Então, por exemplo, uma palavra-chave sua seria abuso. São as palavras dentro do tema de vocês, dentro do título do trabalho, que eu falo que mais se repete, que é o que mais é crítico no trabalho de vocês, tá? Então, por exemplo, abuso sexual é um ponto que, no caso da Hanna, ela vai falar muito. Ambiente familiar, às vezes familiar, vai ser falado muito, vai repetir muito no trabalho dela. Então, essas são as palavras-chave, por exemplo. São 5 palavras-chave que vocês vão colocar. Então tem esse limite de ser 5 palavras-chave. Isso. Não, beleza, então. Muito obrigada. Tá bom? De nada. Cronograma, pessoal. Cronograma é o mais fácil dessa atividade 2, mas é o que todo mundo perde ponto. E aí, pessoal, assim, vocês perderem ponto, vocês que estão assistindo a minha aula aqui, eu vou brigar com cada um de vocês no WhatsApp. Porque, assim, professora, o cronograma... tá falhando para mim, a sua voz está muito baixa, não sei se é o meu computador, está no máximo aqui já. Deixa eu aumentar. Pode ser uma transmissão da sua internet, porque aqui está muito boa a fala dela. Dá uma olhadinha nisso. Vou falar de novo. Deixa eu sair daqui, então, voltar em lugar. Tá. Pessoal, cronograma. Cronograma é o item mais fácil. Só que é o item
que todo aluno não presta atenção e perde ponto de bobeira. Por que eu estou falando isso? Porque o cronograma, vocês vão falar de acordo com o que vocês fazem. Deixa eu abrir aqui o arquivo em Word editável e colocar para vocês. Como que vocês vão fazer esse cronograma? Porque é muito particular. Ô, Gisele, por favor. Oi. Você falou que vai abrir o editável. Acontece que eu abri a minha tabela que eu recebi junto dos documentos e ela editava até certo ponto no Excel. Eu não consigo, ela tem uma senha para eu apagar uns quadradinhos que a pessoa já colocou lá. Não, é no arquivo em Word. Você tem eu não recebi isso, não. Você tá no manual do aluno, tá? Tá dentro do TCC. No AVA do manual. No AVA. Ah, obrigada, viu? Tá? Eu vou até diminuir um pouquinho aqui e vou mostrar para vocês aqui, tá? É o que, pessoal, assim, eu não aceito vocês perderem ponto nisso aqui, porque, pelo amor de Deus, é o item mais fácil, mas em todos os trabalhos que eu pego, assim, de aluno, é o que dá mais problema. Outra coisa, pessoal, não sou eu quem corrige, tá? Tem muita gente falando, Gisele, me dá uma nota aí melhor, ou eu vou publicar hoje, corrige para mim e tal. Não sou eu quem corrige, é o tutor, tá? Eu só dou uma ideia aqui geral do trabalho. Vocês estão vendo a minha tela em Word? Sim. Então, beleza. Sim. Isso aqui, ó, é o que está no arquivo em Word de vocês, tá? E aí, aqui vem falando, né, que o cronograma são as datas e tal. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir e vai excluir. Vou deixar desse jeito. Vou deixar quadro 1, cronograma de execução das atividades do projeto de TCC do curso. Beleza. Coloco aqui, ó, 2021.1, 2021.2. Gisele, eu não sei nem se eu vou passar no TCC 1. Preciso preencher 2021.2? Precisa, tá? Então, vamos lá. 2021.1. Vamos supor que vamos pegar a Angel. A Angel que está preenchendo o cronograma. Isso aqui, pessoal, é particular de cada um, tá? Então, a Angel está preenchendo o cronograma aqui. Escolheu o tema para definição. A Angel, desde o início, já sabia o que ia fazer. Então, ela pode deixar aqui julho e agosto, que ela escolheu o tema. Só que nós estamos em janeiro, então nós vamos ter que mudar. Eu vou vir aqui, vou colocar, ó, janeiro. Vou ter que mudar aqui. Aí vou colocando fevereiro, março, até dezembro, tá? Fevereiro, março. Depois vocês vão mudando, tá? E aí vai, até dezembro. Pegando aqui 2021.2. Beleza. Escolheu o tema. Em janeiro eu nem pensava no que eu ia fazer. Então eu venho e apago. Eu escolhi meu tema em fevereiro, na primeira aula da Gisele. Fevereiro e março, eu escolhi. Ótimo. Deixo aqui fevereiro e março. Não, o meu tema eu escolhi somente em fevereiro. Fevereiro eu já sabia o que eu ia fazer. Eu apaguei março. Definição dos objetivos de pesquisa. Gente, se eu comecei o meu trabalho em fevereiro, eu tenho que vir aqui já apagar tudo de janeiro. Apaguei o xizinho tudo de janeiro. Beleza. Em fevereiro, eu defini o meu tema, né? E automaticamente eu já fiz meu objetivo e minha justificativa. Eu vou usar fevereiro e março, porque as aulas começaram dia 22 de fevereiro. A minha primeira aula foi dia 27 de fevereiro. Então, eu fiz isso em fevereiro e março. Coloco fevereiro e março, tá? Definição da metodologia. Nós não estamos falando da metodologia hoje. Então, eu vou apagar fevereiro, eu deixo aqui em março. Mas vamos supor, eu ainda não defini, não fiz a minha metodologia. Eu posso colocar aqui março e abril. Aqui em cima, abril, tá? Abril. Abril, maio. Depois vocês vão mudar isso, tá? No arquivo de vocês. Maio, junho. Beleza. Aí, observa para vocês verem. É tipo uma escadinha, pessoal. Eu não posso vir aqui, ó,
por exemplo, a metodologia. Nós estamos falando da metodologia hoje. Eu não posso colocar um xizinho que eu falei dela em fevereiro, porque não estava nem na época da gente tratar da metodologia. Então, por isso que eu apaguei aqui em fevereiro. Nós estamos em março, tá? Pesquisa bibliográfica e elaboração da fundamentação teórica. Eu não vou publicar, eu não tenho que publicar esse item aqui da atividade 2 até agora, até o dia 30/4. Então, pessoal, eu não vou colocar em maio, porque eu tenho que publicar até o dia 30/4. Então, eu venho aqui e tiro de maio. Então, maio e junho não tem. É uma crescente, tá, pessoal? E isso vai depender muito de cada um de vocês. Então, regra, o que em janeiro, que eu não fiz nada, eu não posso ter nada marcado em janeiro. Em fevereiro, é uma crescente. Eu poderia colocar aqui tudo assim, ó, marcando aqui, 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 marcando aqui. Gente, fica muito feio o trabalho. Porque é uma construção, é o que vocês estão fazendo pouco a pouco, tá? Então, aqui, ó, é só para ter uma ideia. Gisele, eu não tenho a mínima noção de como que vai ser na parte do TCC2 em 2021.2. Não tem problema. Eu vou mandar para vocês no grupo o manual do TCC2, mas já vou falar ele aqui também, só para vocês terem uma ideia de como fazer isso, tá? Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Entendido até aí, pessoal? Gisele, esse grupo que você está falando é individual da sala que você é tutora ou eu posso entrar também? Então, você é de outra unidade, não é? Ou Eu queria perguntar isso também. Eu tô vendo você falar, também tô perdida nesse negócio de grupo. Tá, porque o grupo é para os alunos também, de da mesma maneira. O grupo é de tá. Eu sou da Anhanguera, Niterói. Eu sou da Niterói. Não tem problema não, gente. Pode ficar aqui com a gente acolhe, a gente é mineira, acolhe todo mundo. Mas não tem problema não. Mas aí, no final, eu vou passar um outro número para vocês me chamarem, que às vezes a gente faz um grupinho lá, não tem problema não, tá? É só para não misturar, porque com os meus alunos de Betim a gente já tem um grupo, que a gente fala demais, e o grupo já está bem cheio, tá? Mas a gente faz outro, não tem problema não. Então, por exemplo, pessoal, nessa parte aqui do arquivo em Word, já preenchi tudo que eu tenho que fazer aqui do TCC1, ó. Que é até essa parte aqui, ó. Deixa eu pintar aqui de amarelo. Agora eu vou para o TCC2. O TCC2 não tem a mínima noção do que vai fazer. Então, não vai mudar. É o que vocês vão fazer no dia a dia mesmo, tá? Porque até mesmo é uma ideia de como que vai ser. O tutor quer ver como que vocês estão se planejando para essas próximas etapas do TCC2. Então, vamos lá. Revisão das referências para a elaboração do TCC2. Aqui vai ser julho, depois agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vocês mudam aí em cima. Eu já sei que o TCC2 vai ser mais complexo. Então, julho eu vou ter férias? Não, vocês já vão estudar aqui a revisão bibliográfica. Por quê? No TCC2, vocês precisam... Cada capítulo específico é um capítulo que vocês têm que descrever na íntegra, com 5 páginas e, no mínimo, 5 autores diferentes. Então... Em julho, vocês vão ficar de boa de férias? Não, vocês já vão pesquisando aí para vocês não passarem aperto, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, julho, agosto e setembro, porque é um mês, são os meses, né, que normalmente, para você fazer no TCC2, o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, você começa em julho, estudando por conta própria, agosto e setembro, são em torno de 3 meses. Você pode deixar os 3 marcados aqui. Elaboração do capítulo 1. O capítulo 1, vocês vão observar, quando tiver no TCC2, que é em torno de 2, 3 meses para você fazer. Então, eu deixo igual, ó. Revisão bibliográfica, deixo 3 meses. Capítulo 1, 3 meses.
o capítulo, revisão do capítulo 1, e aqui já entra para a atividade 2 do TCC. Aí, pessoal, a atividade 2 do TCC é a partir do 3º mês. Então, você pegou julho, agosto, então começa setembro e outubro. É em torno de 2 meses também para você fazer a atividade 2, tá? Que é o capítulo 2 do TCC 2. Aí vem aqui, revisão de tudo, capítulo 1 e capítulo 2 e fazer o capítulo 3. São em torno também de 2, 3 meses para vocês fazerem. Vocês podem, por exemplo, tirar aqui dezembro, porque dezembro já tem que estar pronto, mais 2 meses para vocês fazerem isso. Elaboração das considerações finais, revisão da literatura. Aí você pode ir indo, né? Isso aqui já é o final do trabalho. Coloco novembro e dezembro. Reestruturação de todo o trabalho, novembro e dezembro. Fazer aquela parte toda de capa, contra capa, sumário, aquele trem todo. 2 meses, novembro e dezembro. Entregar a monografia, que é entregar o trabalho, publicar o trabalho, né? O arquivo para defesa. Normalmente abre no finalzinho do mês 11 e no início do mês de dezembro. Deixo 2 meses aqui. E a defesa vai ser, por exemplo, em dezembro. Normalmente a gente faz a defesa em dezembro. Então, o ideal é que o cronograma de vocês seja do segundo, né, do TCC 2, não vai mudar muito isso que eu expliquei aqui, do xizinho. Mas o que é do TCC 1 vai depender de cada um de vocês. Então, por exemplo, a Kellen vai marcar aqui que, vamos supor que ela já começou a estudar desde janeiro, ela vai marcar. Ah, não, a Tamires não começou a fazer o trabalho desde janeiro, ela não marca. Então, isso de amarelo é muito específico de cada um. Mas o de verde, não tem problema se todo mundo colocar mais ou menos nesse formato que eu coloquei. O que não pode, gente, é todo mundo sair marcando aqui, ó, X, 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 X. O tutor vai falar assim, poxa, essa pessoa aqui, esse aluno, nem olhou o que tem que fazer, nem se preocupou em se planejar para o próximo semestre, nem nada. Aí o tutor ele vai tirar ponto, tá? Então, o que eu aconselho a fazer de 2021.2 é isso aqui, que não vai mudar. E 2021.1 vai depender o que está de amarelinho, o que cada um já desenvolveu. Dúvidas em relação a isso, pessoal? Tranquilo? Gente, parece ser simples, parece ser bobo, mas a maioria do pessoal que me procura Gisele, perdi pronto no cronograma. Aí eu xingo, tá? Gisele, tem que colocar o que já foi feito em amarelo e o que vai ser feito em verde? Não, Ah, isso aqui tá. eu coloquei Então só não para sei. vocês verem, tá? Ok. E outra coisa, eu realmente baixei pelo manual do aluno, só que eu não consegui mexer nessa tabela. Eles tipo um bloqueio. Será que tem algum macete? Não, você vai direto. Depois me manda seu arquivo. Não, foi. Sabe que aconteceu com ela o mesmo que aconteceu comigo. Eu baixei a tabela no Excel, aí tem senha. Mas se a gente for pelo documento normal aí, mesmo, o manual mesmo do TCC, aí tá no Word, a gente está conseguindo mexer, que eu também tinha comido essa mosca. O meu tá no Word, entendeu? o trabalho todo tá pelo Word, eu não sei não. Depois Às vezes pode me mandar que eu olho. Mas estranho, muito estranho, porque o Word ele é editável. Pode ser que eu que não tô sabendo alterar, não sei. Ah, tá. Mas depois dá uma olhadinha e aí na segunda-feira você pode me chamar que eu olho, tá? Ok, obrigada. E nas referências, pessoal, tudo que tiver na fundamentação teórica tem que estar na referência. Olha aqui, eu coloquei um exemplo nesse slide aqui, ó. Eu fiz uma citação direta, né? E aí sempre, no parágrafo anterior, eu coloco, olha, conforme a BNT, NBR 10.004, a definição de resíduos semissólidos e coloco o que é. Coloquei aqui, ó, no final, a BNT, 2004, página 1, por exemplo. Na referência, eu coloco ela completa, tá? E se eu acessei pela internet, por exemplo, eu coloco até a data que eu acessei também. Isso tudo está explicando lá no arquivo em Word, não vou entrar nisso hoje.
E a Ângela, ela pode auxiliar também nas aulas de quarta-feira, tá? Pessoal, da atividade 2 é isso. Tem alguma dúvida? Ô, Gisele, na metodologia, a gente pode deixar aquele texto lá e só fazer as modificações necessárias ou a gente precisa reescrever tudo de novo? Você pode escrever com as suas palavras. Aqui eu escrevi com as minhas, mas você pode fazer da melhor forma, entendeu? Eu fico receosa de falar assim, não, copia igualzinho. Por quê? Imagina se todo mundo copiar igualzinho, o tutor vai falar, nossa, um tá copiando o outro. Isso aqui é só mesmo uma ideia, tá? Aí você pode colocar assim, ó, busca por artigos científicos com o tema tal. As buscas por artigos foram na Cielo ou foram em tal lugar. Às vezes eu não vou usar livros, aí eu tiro aqui livros, tá? Site de bancos de dados, aí eu pesquisei, sei lá, sei lá, no catálogo de teses, aí é bom escrever, tá? Vamos supor, eu não utilizei trabalhos apresentados em congresso, então eu vou escrever. Eu não utilizei leis, né, NBRs, eu tenho que te retirar. Então, isso é muito particular do que você, de fato, está utilizando. Tá, entendi. Obrigada. De nada. Ô, Gisele, rapidinho aqui, uma dúvida sobre o cronograma. Eu preciso assinalar ele, mesmo fazendo a entrega da atividade 1, né? Ele deve ser assinalado até a atividade 2. Na verdade, aqui, ó, a gente tem essa primeira entrega do TCC 1, certo? E tem o TCC 2. Eu preciso entregar tudo assinalado já nessa atividade 2? Sim, você precisa fazer o cronograma Tudo, completo, né? Na atividade 2, incluindo o TCC 2, que você ainda vai ver esse mês que vem. Tá. Não, beleza. Era só isso. Obrigada. Mais dúvida, Angel? Eu tenho dúvida com o Copskyler. Você falou assim que no trabalho todo só pode ter 3%. Mas a questão é que nem o meu trabalho é muito relacionado à gestão de pessoas. Então, toda vez que eu falo sobre gestão de pessoas, é considerado uma porcentagem. Na hora que você escreve gestão de pessoas, né? Meu trabalho tem muitas das vezes o meu trabalho tem várias vezes a palavra gestão de pessoas, né? Aí, nas várias vezes que eu tenho falado sobre gestão de pessoas, tem sido considerado plágio. Aí também está falhando na porcentagem. Vai considerar mesmo. O que você pode tentar fazer, às vezes, não citar tanto, ou tentar mudar um pouco. Mas o que você tem que ficar atento é esses 3%. A outra questão, pessoal, na hora de passar no Copspider, tira as referências bibliográficas, tá? Então, por exemplo, o que eu sempre faço? Eu coloco o que eu escrevi de autoria minha, porque o que eu referenciei está referenciado. Eu não estou fazendo plágio. Então, eu transcrevo tudo que eu fiz para um outro arquivo em Word, que vai entrar o problema de pesquisa, o objetivo geral específico, a justificativa, que é de autoria minha, mais os itens da referência, da revisão bibliográfica, que é meu, os parágrafos que eu escrevi com as minhas palavras, a metodologia, só copio tudo separado, não precisa ter anexo, não precisa ter ordem, não. Copio tudo separado, coloco num arquivo em Word e jogo no Copspider. Agora, se aparece sempre gestão de pessoas, você tenta não mencionar tanto gestão de pessoas. Às vezes, envolver o nome de um processo dentro da gestão de pessoas. Mas não pode ultrapassar 3%, tá? Um exemplo é o meu também é relacionado à gestão de pessoas. E ao invés de citar a gestão de pessoas, Pamela, eu coloquei um sentido que dá, assim, simplificado da palavra. E aí deu certo. Aí caiu o número de plágio, né? De plágio. Porcentagem. O que você pode fazer também é usar o sinônimo também. Eu vi alguns artigos que as pessoas estão colocando abreviação. Pode ser colocada abreviação no trabalho? Pode, desde que a primeira vez que você cita a abreviação, você tem que colocar em parêntese a descrição completa da abreviação. Tá bom. Pessoal, é Gisele, isso. Mais alguma dúvida? Oi, Renata. Onde que eu encontro esse Copspider? Tem no próprio portal? Não, você baixa ele da internet.
Não sabia. Aí tudo que Ele eu é for 0,800. por conta própria, eu posso jogar lá e ver se dá plágio. Isso, só que aí é o seguinte, não faz divididinho, não. Terminou de fazer tudo da atividade 1 e atividade 2, aí você copia do jeito que eu expliquei, coloca num arquivo único em Word e joga no CopSpire. E esses 3% que você falou, eu só consigo identificar através do CopSpire? Isso, tem outros programas também, mas o que eu conheço e que eu gosto é o CopSpire. Tem alguns que são pagos, eu acho que não vale a pena vocês pagarem por isso, entendeu? E lá no CopSpire já fala como que já dá a porcentagem, já mostra em vermelho, tudo certinho. Ótima dica, obrigada. Tá? Ô, Gisele. Oi. Aí você tinha falado no início, o limite de autores que pode colocar é de 10 a 12? Que você tinha falado? Mínimo 5. Ah, mínimo 5? Mínimo 5. Autores Ok. diferentes. Ok, obrigada. De nada. Aqui o cronograma que você está falando ali, que para me copiar numa tabela assim, de 2 semestres ou só um semestre, se eu estiver na TCC 1, por exemplo? Os dois. Você vai colocar TCC. Igual eu expliquei aqui, TCC 1 e TCC 2. Você já deixa já na tabela em Word, você não vai mudar nada, você só vai mudar o xizinho lá, igual eu expliquei. Ah, tá, entendi. Bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Gisele, na atividade 1, o nome do arquivo a gente teve que colocar. Atividade 1, o nosso nome. Na atividade 2, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, vai enviar o arquivo. Atividade 2, tá? Aí coloca atividade 2, que aí o tutor já entende que a 1 tá ali dentro. Ok. Gisele, essa aula fica gravada nesse link que a gente entrou? Não, eu disponibilizo no YouTube, aí eu mando para vocês. Ah, tá. Ah, quem é de outra unidade que não é de Betim, anota um outro número aí, só para não misturar as coisas. E pode me chamar que eu mando também. Na unidade de Uberlândia, se eu quiser acompanhar as aulas, é só entrar nesse horário? Isso, só que tem um cronograma. A nossa próxima aula, deixa eu só ver aqui. A nossa próxima aula é no dia 10/4, tá? 10/4? Isso. Tá bom. Deixa eu só pegar aqui, pessoal, que aí eu tenho que ir para o TCC 2 também. Se tiver dúvidas, pode mandando para quem é de Betim no grupo de WhatsApp, para quem é de outra unidade, pode mandar nesse número aqui. É 31 9688 2456. É 9688? 2456. 2456. Tá, obrigada. 31, tá? Pessoal, é isso. Se tiver alguma dúvida, os meninos de Betim, os alunos de Betim, pode mandar lá no grupo, que aí eu tiro. E se das outras unidades, me chama nesse número, que aí eu vou tirando as dúvidas também, tá? Tá bom, muito obrigada. Bom fim de semana, se cuidem aí, pessoal. A situação não tá boa, né, com essa questão do Covid. E a gente vai conversando também. Tudo de bom e de melhor aí para vocês. Tá bom, para você também. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana.